Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais um dia em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. Hoje vamos dar continuidade a esta série de estudos que se denomina Cronologia dos Evangelhos. Estamos seguindo passo a passo o ministério de Jesus aqui na Terra, destrinchando cada passagem, cada milagre, cada parábola e trazendo o significado para os dias atuais, né? Para que a palavra, do jeito mais simples, do jeito mais tranquilo, para que você entenda a palavra de Deus, para que medite nela e para que coloque ela em prática na sua vida. Hoje vamos dar continuidade àquela passagem do capítulo anterior, em que Jesus acalma a tempestade, já que eles encontravam-se por um percurso pelo mar da Galileia, mas aonde eles iam? Após Jesus calmar a tempestade, o que aconteceu? Bom, hoje vamos saber. Mas antes que tudo, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu peço que inscreva-se no canal, dá like, curte, compartilha, principalmente com os membros da tua família, compartilha nos grupos de amizades, do WhatsApp, do trabalho, para que aqueles que estejam hoje precisando de uma palavra, aqueles que estejam hoje abertos a aceitar Jesus no seu coração, recebam esta palavra e a palavra de Deus faz o trabalho delas. Nós somos semeadores, nós somos escribas do reino, pregamos a palavra de Deus e o Senhor é quem faz o resto, tá bom? Aqui nós não convertemos ninguém, é o Espírito Santo de Deus que age no coração, aqueles corações que estão prontos, né, para receber a semente da palavra. Bom, esta passagem encontra-se nos 3 evangelhos sinópticos, Marcos, Mateus e Lucas. Bom, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, dos versículos 1 até 20. O Evangelho de Mateus, no capítulo 8, dos versículos 28 a 34. E no Evangelho de Lucas, capítulo 8, nos versículos de 26 a 39. Hoje, especificamente, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo número 1. E a palavra de Deus diz assim: Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Olha isso. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido.
Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Que coisa, hein, meus queridos? Quando Jesus andava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Glória a Deus, né, queridos? Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Glória a Deus, meus queridos. Então, o Senhor Jesus, ele chega a Gadara por causa de um homem sem nome, rejeitado pela família, rejeitado pela sociedade, sem dignidade, arruinado pelo pecado, sucateado pelo diabo, prisioneiro das forças espirituais malignas. Jesus vai ao encontro, meus queridos, dos homens. Para quê? Para libertá-los, transformá-los e salvá-los. O diabo, ele destruiu a vida desse homem. Ele tirou tudo o que ele tinha: a saúde, o equilíbrio mental, a família, a paz, a dignidade. A ida de Jesus naquela região para salvar esse homem demonstra, meus queridos, que Deus não tem lata de lixo. Não há causa perdida para Deus. Meus queridos, esse homem possivelmente era a pessoa mais rejeitada daquela região e redores. Todo mundo tinha medo dele. E ele estava para os homens como uma causa perdida, mas não para Jesus. Em nenhuma passagem as Escrituras explicam o aspecto fisiológico ou psicológico de ser possuído pelo demônio, mas deixa claro o poder do nosso Salvador sobre ele. Glória a Deus. Toda pessoa não salva é, em alguma medida, controlada por Satanás, embora as coisas horríveis descritas aqui possam não se evidenciar na vida delas. Olha o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 até 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, Satanás. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. É verdade, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, está escrito: pois ele nos resgatou, Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Deus. O que Satanás fez na vida desse homem? O que ele fez? Será que fez coisa boa na vida desse rapaz? Vamos ver. Primeiramente, o homem estava possuído por uma legião de demônios.
Não todos os que estão nas mãos de Satanás estão possessas hoje. Existem pessoas lúcidas, existem pessoas de terno e gravata que hoje estão sendo dominados pelo diabo. Judas Iscariotes, a Bíblia fala de que o diabo entrou nele e ele não ficou babando, ele não ficou se ferindo, ele não ficou doidão. Simplesmente ele foi e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Em segundo lugar, quando Jesus pergunta pelo nome, a resposta qual foi? Legião. Porque eram muitos. A resposta não veio do homem, a resposta veio das entidades malignas que habitavam e controlavam o homem. Uma legião, para que vocês entendam, era uma corporação romana de 6.000 soldados. A máquina militar mais temida da época. Uma força militar irresistível. Então, imagina o que tinha esse homem dentro. 6.000 demônios pelo menos. Existe uma força maligna, meus queridos, em ação. Está demonstrado aqui na palavra de Deus. Destruindo vidas, que não pode ser combatida com armas carnais. O homem tentou, as pessoas tentaram detê-lo várias vezes, acorrentando mãos e pés, mas não conseguiam mantê-lo firme. Então, essas forças malignas hoje em dia mantêm a sociedade escravizada, machucada, ferida, arruinando famílias. Uma força maligna que veio para matar, roubar e destruir. Em terceiro lugar, a força maligna desse homem não pode ser contida por forças humanas. A sociedade tentou colocar cadeias, algemas, mas ele as quebrava. Ninguém podia detê-lo. Em quarto lugar, essas entidades geravam no homem um sentimento de raiva, fúria, reflexo hoje, meus queridos, de uma sociedade violenta, manifesta nesses dias. Em quinto lugar, esse homem era tomado por um senso de autodestruição. Ele se feria com pedras. Esse homem havia perdido o amor próprio. Assim, o diabo faz com as pessoas de hoje, meus queridos. Perdem o amor próprio nas drogas, na mentira, na ganância, na soberba. Sexto lugar, esse homem era marcado pela impureza. Encontrava-se em território gentílico, território impuro. Morava entre os sepulcros, que eram lugares impuros. Tomado por espíritos imundos e impuros. Satanás, ele empurra as pessoas para a impureza. Tira das pessoas a percepção do que é santo, puro e legítimo. Em sétimo lugar, e para finalizar, o que Satanás fez por esse homem? Satanás leva esse homem ao tormento existencial. O homem gritava de dia e de noite. Satanás leva as pessoas, meus queridos, ao fundo do poço. Deixa as pessoas com medo, sem sossego, sem descanso. Destrói a vida, a paz, o casamento, a família. Destrói o nome das pessoas, a honra, o corpo. Destrói a alma. Agora vamos ver o que Jesus fez por esse homem. Em primeiro lugar, meus queridos, Jesus libertou esse homem. Quebrou as correntes que o aprisionavam. Jesus, meus queridos, é poderoso para libertar. Ele traz vida para a sua vida.
Jesus, ele devolveu a dignidade na vida desse homem. O homem, ele fica em paz, sereno, assentado aos pés do Senhor. Jesus pode acalmar o seu coração, meus queridos, acalmar a sua alma. Ele pode dar significado à sua vida. Em terceiro lugar, o homem agora está vestido. Antes ele estava nu, exposto. É isso que Satanás quer na vida das pessoas. Ele começou a ter respeito próprio, pudor. As nossas vestes, meus queridos, revelam mais o nosso interior do que cobrem o nosso exterior. O corpo é o templo do Espírito Santo. Não pode ser usado de maneira irresponsável para levar os outros ao pecado. Temos de cuidar o nosso corpo com responsabilidade. Em quarto lugar, o homem está em perfeito juízo. Os estragos que Satanás fez na mente daquele homem foram totalmente revertidos. Em quinto lugar, meus queridos, Jesus fez desse homem um missionário enviado a dar testemunho à sua família e na região de Decápolis, composta por 10 cidades. Então, quem fez mais por esse homem? Satanás, o mundo ou Jesus? Então, é a ele, é a esse homem que a gente tem que procurar. Se queremos ter uma vida restaurada, uma vida totalmente liberta da escravidão do pecado. Agora, nesta passagem, também a gente vê que aconteceram muitos pedidos mesmo. Os demônios pediram, as pessoas pediram, o homem pediu. Vamos ver como se destrinchou esta situação. Os demônios, eles fazem 3 pedidos para Jesus. Eles pediram para Jesus não os atormentar antes de tempo. Meus queridos, Jesus é o atormentador dos demônios. Que isso, onde está Jesus, demônio nenhum pernocta. Os demônios, eles pediram para não serem mandados fora daquela região e solicitaram ser mandados para uma manada de porcos que estava por perto. Os demônios, eles creem em Deus e tremem. No livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, está escrito: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Mas nem a fé, nem o temor deles pode salvá-los. Os demônios temiam que Jesus os enviasse para o abismo. É o que escreve Lucas, no capítulo 8, versículo 31 desta mesma passagem. O que significaria tormento eterno e o fim da liberdade deles para servir a Satanás na terra. Isso indica que haverá um julgamento futuro contra Satanás e seus exércitos. No livro de Apocalipse, no versículo 20, no capítulo 20, versículos de 1 a 3, está escrito: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Jesus,
ele atendeu aos 3 pedidos dos demônios. Primeiro, para demonstrar que os demônios não são um mito ou uma lenda. São espíritos malignos que escravizam, roubam, mentem, matam e perturbam. Segundo, forneceu uma prova vívida de que Satanás é um destruidor. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, está escrito: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. O ladrão é Satanás. Jesus vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Glória a Deus. Meus queridos, para Satanás, o porco é tão bom quanto o homem. Se você entrega a sua vida a Satanás e ao pecado, acaba vivendo e morrendo como um animal. Não tenha dúvidas disso. Terceiro, a destruição dos porcos mostrou a condição espiritual das pessoas daquele distrito. Elas preferiam ter seus porcos ao Salvador. Elas preferiam a podridão antes de ter a luz do mundo com eles. Jesus desmascara os valores distorcidos e materialistas de uma sociedade que dá mais valor aos porcos do que a gente. O dinheiro era mais importante que a cura do homem e a salvação deles mesmos. Por fim, Jesus deixa evidente que quem tem poder e autoridade é Ele. Jesus veio a desfazer as obras do diabo. Os gadarenos também fazem um pedido a Jesus. Eles rogam para que Jesus saísse do território deles. Jesus não discute, não argumenta. Entra no barco e vai embora. Meus queridos, não tem nada mais perigoso na sua vida do que dispensar Jesus. O homem também faz um pedido. Ele queria ir com Jesus e servi-lo. Mas Jesus não atende o pedido. No entanto, ordenou-lhe que fosse até os céus e falasse do acontecido e de como Deus teve misericórdia dele. O primeiro território em que devemos pregar o Evangelho é a nossa casa, nossa família, onde fomos um problema e agora somos a solução de Deus. Glória a Deus. É interessante o fato de Jesus ter respondido aos pedidos dos demônios e dos cidadãos, mas não ao homem que queria ser seu discípulo. Isso nos alerta de que antes de sair para servir Jesus em qualquer outro lugar, devemos certificar-nos de que lhe servimos fielmente em casa. Jesus, ele foi expulso, mas deixou um missionário que pregou nessa região. Ele se transformou em uma bênção para sua família e para sua cidade. Quantas pessoas sabem o que Jesus fez na sua vida? Quantas pessoas ficaram impactadas com o seu testemunho? Se você está aqui, é porque Deus tem um plano a fazer através de você. A Bíblia fala que todos ficaram admirados com o testemunho do homem. E todos ficarão admirados com o teu testemunho.
Conta para os outros como Jesus entrou na tua vida e te tirou as algemas, tirou as cadeias que o diabo te tinha acorrentado. Como tua vida foi transformada, como os prazeres que antes você procurava hoje não são mais. Então, meus queridos, essa é a nossa missão. Nós temos que ser missionários do Senhor, transmitir, pregar esse evangelho, falar de como Deus teve misericórdia de nós, como nós fomos transformados pela palavra. Tá bom, meus queridos? Então, gostaram do estudo? Estudo um pouco longo, muitos versículos, mas com um ensinamento muito bom, um ensinamento para a vida. Tá bom? Então, tenha presente, existem forças malignas que estão agindo na calada da noite, que estão destruindo vidas, que estão escravizando pessoas, que estão destruindo famílias. Mas existe um que tem toda a autoridade contra todos eles, e eles têm que pedir permissão para o Senhor Jesus fazer as coisas. Tá bom? Eles têm que pedir permissão para ir para qualquer lugar. Eles não são tão poderosos assim, como os filmes hoje em dia os pintam, Então, vamos entregar hoje a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Vamos a desfazer todas as obras que o diabo fez na nossa vida, entregando a nossa vida para Jesus. Deixar ele entrar. Você viu? O diabo arromba a vida, arromba portas, ele entra. Ele não pede permissão. Você acha que o homem falou para eles entrarem? Não, eles entraram como um cachorro pela sua casa. Mas Jesus, ele foi a libertá-lo. Jesus está batendo hoje as portas de teu coração para entrar e te salvar. Então, agora é agora. Abre as portas para Jesus. Entrega a tua vida para Ele. E as obras do diabo vão ser desfeitas na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui hoje na tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida. Para te agradecer por mais um dia de estudo da tua palavra. Pai, que o Senhor repreenda toda a obra maligna do inimigo na vida desse irmão e dessa irmã hoje. Pai, blinda a casa dele, blinda a família dele, blinda a minha casa, blinda a minha família, blinda meus filhos, a minha esposa, de todo o mal, de toda a retaliação do inimigo. Senhor, nós entregamos a nossa vida a Ti. Nós entregamos para desfazer as obras do diabo, porque só o Senhor tem autoridade e poder para isso. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela Tua misericórdia. Nós éramos igual a esse homem. Às vezes não abávamos, às vezes não nos feríamos, às vezes não morávamos nos sepulcros, mas estávamos sendo dominados pelas forças do príncipe do ar. Aquele que hoje está escravizando, aquele que hoje está destruindo famílias, destruindo nomes, destruindo pessoas, ganhando alma para o inferno. Mas nós submetemos a Teu poder, a Tua presença, a Tua palavra, para ganhar vida e vida em abundância, para ter vida eterna. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia e pelo Teu trabalho que passa ao mar, enfrenta tormentas, enfrenta furacões para chegar a nosso porto e nos salvar e nos tirar da escravidão. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz por estar aqui, por ver terminado o estudo. Você não sabe as tentativas do diabo para que eu não fizesse esse vídeo hoje. Tive que parar ele 3 vezes.
mas em nome de Jesus a palavra de Deus foi pregada e vai ser compartilhada e vai chegar até os confins da terra. Até o próximo estudo, a paz do Senhor esteja com você e a sua família.